lá. Universidade Norte do Paraná. Graduação em Serviço Social, bacharelado. Políticas de atendimento às minorias, cadastro único. Valquíria Pereira dos Santos, Veranópolis, 2014. Introdução. Então, durante o meu processo de graduação, que foram 4 anos maravilhosos, e que também tive o estágio, né, durante esse período, eu verifiquei então a má interpretação das políticas públicas em relação aos programas que compõem o cadastro único. As pessoas fora da área do serviço social não compreendem o que os programas de transferência de renda comportam. E também algumas pessoas dentro da área do serviço social não conseguem compreender a grandiosidade que é o cadastro único. Então, o cadastro único é considerado o principal programa de combate à pobreza do mundo, né, nomeado segundo a revista britânica A Economia. Para esclarecer a questão social das políticas públicas e defesa de direitos através de políticas de atendimento às minorias e as ações afirmativas, para diminuir a diferença material entre os membros da sociedade brasileira, então eu utilizei vários autores, né? Então eu quero salientar 2 itens aqui. Primeiro, que durante toda a história da humanidade foram os relatores foram na sua maioria homens e escreveram essa história através da visão masculina, o que não aconteceu no serviço social. O serviço social, pelo contrário, foram as mulheres que escreveram, a maioria, né, foram mulheres, e essas mulheres então escreveram com o olhar feminino. Entre todos os autores, então, usados, é impossível não citar Yamamoto, né, que foi um ícone assim, dentro do serviço social. Eu quero colocar, então, uma definição da Yamamoto sobre questão social. Então, ela define como a intervenção da manifestação da contradição entre o proletariado e a burguesia no cotidiano da vida social, mas que vai além da caridade e da repressão, né? Então, eu também queria colocar a definição de ação afirmativa segundo Yamamoto. Então, ela diz que é o meio utilizado para a efetivação da igualdade material através da igualdade de oportunidade das minorias. O meu trabalho, então, eu aborda sobre minorias. Então, minorias são índios e negros, né? Então, falando em minoria, índios é minoria em quantidade. Existem poucos índios hoje no Brasil, mas negros não, né? Segundo um censo agora de 2010, negros e brancos é quase metade, né? São 47 brancos, 47% de brancos no Brasil, né? Nunca teve menos de 50% de brancos no Brasil. Então, eu quero falar minoria negra me referindo a oportunidades, né? Então, os negros, eles têm menos oportunidade de tudo, né? De universitários ou formados, né? Ou estudantes, na questão de trabalhos, de bons cargos, né? É só olhar em volta, né? Televisão, apresentadores, né? Então, esta minoria que eu estou me referindo dentro do meu trabalho. Os objetivos, então, tem como objetivo geral definir e entender o cadastro único,
o que é então o cadastro único? É um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras, né, de baixa renda. Então, como é que surgiu esse cadastro único, né? Esse cadastro único, então, ele veio lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, em 2001, quando o Fernando Henrique Cardoso, então, ele tinha como primeira-dama, né, a dona Ruth de Souza, que ela era uma doutora em antropologia e professora, então foi criado lá. Em 2013, então, foi pensado, foi criado no papel o cadastro único, né? O Bolsa Família, o programa Bolsa Família, que é o carro-chefe do programa lá de dentro do cadastro único, só que ele veio então a passar a funcionar só em 2004. Então hoje tem 10 anos de Bolsa Família, né? Então, para cumprir esses objetivos, né, esse objetivo geral, precisamos entender as diferenças entre os indivíduos, conhecer os territórios, as leis, o mecanismo do cadastro único, as condicionalidades, as famílias que buscam esse cadastro único, e enumerar os principais programas, então, que estão hoje dentro do cadastro único. O cadastro único, na verdade, ele é um cadastro lá dentro do computador, né? E ele, então, ele foi pegando todas essas políticas públicas, né? Que vem para esses, que vem ali para esse público, né, de baixa renda, e ele foi juntando tudo ali dentro do cadastro, e ele nada mais é que isso, né? Deixa eu ver se faltou aqui alguma coisa. Então, é isso. Então, o meu trabalho, na verdade, o coração do meu trabalho, ele vem para me fazer entender como que chegamos na pobreza extrema, né? E por que do cadastro único. O meu trabalho, na verdade, ele contempla as políticas públicas. Ele tem um glossário que ele vai explicar todas essas palavras. Ele aborda a questão social, políticas públicas e a defesa de direitos. Ele fala de todos mas ele também tem todos aqueles programas, os principais, né? Programas sociais dentro do cadastro. Isso aí está no site do NDS, isso aí também está nas leis, está na Constituição Federal, e eu não vou me deter nisso aí. Eu quero dizer que quando eu fiz essa pesquisa, né, que eu fiz nesse meu percurso de 4 anos, eu, além de ter feito o estágio curricular, eu também fiz um estágio extracurricular em que eu tive a oportunidade de conhecer profundamente o cadastro único, né? Então, eu queria entender o porquê da pobreza extrema e o porquê da necessidade de haver um cadastro único e de haver todas essas políticas públicas. Então, dentro do meu histórico, né, do trabalho, eu fiz uma viagem pela história do Brasil, desde lá 1500. Como sabemos, o Brasil não foi descoberto, mas ele foi invadido, né, foi invadido por Portugal por motivos econômicos. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram aqui os índios, e eles acharam que aqueles índios ali
que tinham toda aquela diversidade cultural, que tinham todo aquele conhecimento da natureza, eles não eram civilizados conforme a cultura da época, né? Então o que aconteceu? Eles foram ir lá e quiseram colocar a civilização para eles, porque eles não estavam bem, segundo a visão daqueles portugueses então, que chegaram aqui. Então os índios foram escravizados de 1534 até 1755. Foram 221 anos de escravidão, onde foi imposta a cultura europeia, deflagrando a disseminação da população indígena e os tornando minoria, como hoje, né? Chegamos até os dias de hoje. Então, essa foi uma etapa da história do Brasil, né? Porque dentro do cadastro único também existem políticas públicas para o índio. De todas as escravaturas da humanidade, a escravatura do negro africano foi a pior. Foram retirados à força de seu país de origem, levados a outras terras longínquas e desconhecidas, esquecidas pelo seu povo, muitas vezes sem saber como sumiram daquele lugar. Foi tirado o seu nome de origem, nome próprio e familiar, foi vendido como animal, foi torturado, escravizado, tirado a dignidade humana. Suas origens, sim, eu vou ter que chorar. Eu não consegui nunca ler isso aqui sem chorar, por isso que eu resolvi ler. Seus costumes, sua língua, separaram famílias. As mulheres foram estupradas durante 300 anos. Tá? Durante 300 anos existiu no Brasil essa escravatura negra, onde eles trabalhavam por comida, por alojamento, e eles não tinham salário. Até a mudança da economia para a industrialização. A partir desse período, o negro foi abandonado à própria sorte, pois não havia uma reforma que os integrasse socialmente, mas sim um projeto de modernização econômica onde o negro não foi bem-vindo. Passando por um longo período de grande discriminação, onde exacerbou o racismo por todo o país. Na época da abolição, propagava a supremacia da raça branca, oriunda de vários pensadores europeus, que deixou o negro em situação de vulnerabilidade, que é desempregado, foi morar em quilombos, construindo com o resto que a sociedade descartou, até a trajetória seletiva do cadastro único. Né? Então, essa foi a minha pesquisa, o porquê do cadastro único. Né? Esses quilombos, que ainda existem, tantos quilombos rurais quanto quilombos urbanos, eles, então, hoje nós conhecemos esses descendentes como moradores de favelas, né? Então, foi daí que veio essa discriminação, essa falta de política, né? E também foi daí que veio a necessidade de ser criado o cadastro único e todinhos esses programas que estão lá dentro, né? Então é isso que as pessoas não conseguem entender, que aquilo ali é uma reparação. É uma reparação de 500 anos de evolução, isso que nós deixamos acontecer, fomos aceitando, né? Então hoje chegamos a esse ponto. As considerações finais, então, que eu posso tirar do meu trabalho, primeiro que nunca houve tantas ações afirmativas como nesse momento do país em relação às minorias, né? Então, depois da Constituição de 88, então começou-se a fazer essas reparações, né? Essas políticas para reparar toda essa gente que ficou lá discriminada,
né? Outra consideração também que eu quero salientar é sobre o cadastro único, que para mim ele foi um divisor de águas desse período que havia antes, que seria então assistencialismo, e o cadastro único então veio para a assistência social. Como política. Né? Então, a cada dia engloba mais políticas ali dentro, né? Entra mais um programa, que nem agora veio o ano passado, então teve a carteira de habilitação social, né? Que era principalmente para as mulheres, né? Mulheres que estão em casa, que não têm emprego, né? Que não têm profissão, então elas vão ter uma carteira de habilitação profissional, vão poder trabalhar como motoristas, né? E este ano, então, se tornou política pública, né? E eu quero também ressaltar aqui o papel do assistente social, né? Dentro desse contexto todo, que é empoderar, que eu adoro essa palavra, né? Que é empoderar, então, essas pessoas, que a pessoa está lá na favela, a pessoa ela não entende, ela não conhece essa política toda, quem conhece é o assistente social. Então o assistente social vai lá no território, vai mostrar esses direitos, né, e vai tirar a pessoa daquela situação, né? Então esse é o papel do assistente. E para terminar então a minha apresentação, eu vou ler então esse último parágrafo, né, que diz o seguinte: se no nosso passado histórico fomos demasiados tolerantes com aqueles que privaram as oportunidades de crescimento socioeconômico dos povos nativos índios e os trazidos à força negros, hoje não podemos negar uma intensificação da redistribuição de benefícios com a expectativa que a longo prazo uma redução das desigualdades sociais nos traga uma mudança na questão social. Era isso. Muito bem. Vocês? Eu acho que a Valquíria trouxe um tema muito polêmico. Tudo que tu disse ali, Valquíria, é muito polêmico. E hoje o assistente social carrega essa bandeira, muito solitariamente como profissional. Em algumas instituições nós somos exército de um homem só, defendendo tudo isso que a Valquíria trouxe. O assistente social ele trabalha o tempo todo com a expressão da questão social, né? Por que a expressão e por que a Valquíria colocou ali nos traga a mudança na questão social? Por quê? Porque o negro, o índio, essas pessoas, eles já estão expressando que eles estão morrendo e se acabando. Que nós não vamos ter mais essas pessoas no meio de nós. Então, diante desse grito expressivo, desse grito silencioso, então, se está fazendo política pública em benefício dessas pessoas. E não é ajuda, e não é assistencialismo. E vem como uma reparação, mas eu vejo muito como uma reflexão consciente, né, do poder público de estar criando política para esse público aí, que há tanto tempo, né, a gente tem que entender que o Brasil foi invadido, misturou índio com índio, pegava essa tribo, não interessa, tu é índio, eles não levavam em conta que cada um tinha seus costumes. Tem índio que tem os seus costumes e tem índios que têm os seus costumes. Eles resolviam que ia desenvolver um certo pedaço do estado, eles iam lá, juntavam todas aquelas tribos e misturavam. Hoje nós temos a tribo Caigangue, que é um retrato disso. Eles perderam a identificação, a identidade deles, porque pegaram várias tribos e misturaram. Né? Mais ou menos isso. Ninguém levou em conta, pelo menos, de respeitar o que eles acreditavam ou o que eles não acreditavam. E foi feito isso com os negros, e a gente o tempo todo escuta crítica, nós como profissionais, né, que defendem os direitos e preconizam a justiça social, é o nosso cerne. Mas a Valquíria trouxe isso muito bem e eu acho que é isso aí, né? Acho que é isso. Vamos ter olhar para essas expressões sociais, né? Vamos ter olhar para que esse povo traz na sua expressão, né? É isso, pessoal. Então tá.